Olá pessoal, bom dia! Hoje eu quero falar sobre um tema um pouco diferente aqui no canal. Eu falo muito sobre o desenvolvimento pessoal, a aquisição de habilidades como foco, clareza de metas, autoconhecimento, produtividade, mas existe um outro aspecto do desenvolvimento pessoal que é ainda mais profundo do que tudo isso que eu falei, que é o aprimoramento moral. O que é isso? Aprimoramento moral também faz parte desse universo do nosso desenvolvimento pessoal. Aprimoramento moral é você buscar ser uma pessoa melhor. Não só uma pessoa mais eficiente, uma pessoa mais produtiva, uma pessoa mais focada, mas uma pessoa melhor no que diz respeito ao âmbito da moral. Ou seja, todos nós, seres humanos, temos falhas morais. Nós somos perfectíveis, nós somos dignos de aperfeiçoamento moral. Não existe ninguém aqui que é perfeito, que é pronto, acabado. Então todos nós temos que melhorar na seara da moral. E para fazer isso, é mais difícil do que você adquirir as outras habilidades, porque você tem que domar más inclinações que você já carrega. Então, o egoísmo, o orgulho, a vaidade e tantas outras paixões ou más paixões que nós temos e que nós devemos superar para conseguir alcançar o nosso aprimoramento moral. E é justamente isso que dá o sentido da vida para mim. Se me perguntassem qual é o sentido da vida, da forma mais e eu tivesse que dar uma resposta da forma mais sintética possível em uma palavra, eu diria que o sentido da vida é evoluir. Tem pessoas que falam, aqui não reparem o gato passando na frente. Tem pessoas que falam que o sentido da vida é amar. Isso também faz sentido, mas para mim amar é o caminho, pois o sentido da vida é nós nos tornarmos pessoas melhores. E como que nós podemos nos tornar pessoas melhores? Através do desenvolvimento pessoal que se divide em dois universos distintos. Um é a parte do desenvolvimento intelectual, que aí sim envolve toda a aquisição daquelas habilidades que normalmente é o que eu busco focar aqui. E a segunda parte diz respeito ao aprimoramento moral, a essa parte mais espiritualizada, a essa parte mais profunda da nossa evolução. Tem pessoas que não é que regridem nessa parte da moral, elas não evoluem, mas pegue, por exemplo, um casamento de 40 anos. Muitas vezes o marido parece que piorou, ou a mulher, mas não é que piorou. Ele foi exposto a novos desafios que revelaram más paixões e falhas morais que ele já carregava dentro de si. Mas muitas vezes, ao longo desses 40 anos, tanto o marido ou a mulher, como a mulher, não evoluíram em alguns aspectos. Você pega o sujeito quando casou e você pega o sujeito hoje, 40 anos depois, e as mesmas falhas se fazem ali presentes. E quando há uma alteração é muito sutil. Então, veja como é tão difícil essa questão do nosso aprimoramento moral. As pessoas até costumam dizer que brigas de casais, 90% são as mesmas brigas. Difícil ter novas brigas. São sempre pelos mesmos motivos. E toda vez que surge uma situação assim, onde você é exposto a uma briga, enxergue isso como uma discussão, enxergue isso como uma oportunidade que a vida está te dando para você conseguir caminhar rumo à sua evolução e caminhar rumo a esse aprimoramento moral. Porque como que nós conseguimos nos aprimorar moralmente? É justamente quando nós somos expostos a situações que vão invocar as nossas falhas morais e nós, através do nosso esforço consciente ou inconsciente, empenhamos
uma energia para conseguir domar essa má inclinação, e aos poucos é como se fosse uma fera, uma besta que existe dentro de nós e que ela precisa ser domada. Ela é selvagem, ela não obedece. Cabe a nós, a cada oportunidade assim, tentar usar técnicas, esforço, energia para conseguir domar essa fera e aí sim ir caminhando gradativamente rumo ao aprimoramento moral. Então, toda vez que você se deparar com situações que invoquem falhas morais, enxergue de uma maneira. Vou colocar um exemplo prático para ficar mais fácil de entender. A pessoa é grossa. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade de lidar com pessoas grossas. Eu procuro ser sempre gentil com as pessoas e não gosto de grosseria. Mas com o tempo eu fui entendendo o porquê da pessoa reagir dessa maneira. Mas vamos usar o exemplo de uma pessoa que é grossa, seja com a esposa, seja com os filhos, seja com os funcionários, com os colaboradores. E ela tem isso e muitas vezes ela cai numa zona de conforto através de uma frase que é muito conveniente, que é a seguinte: eu sou assim mesmo. E a pessoa se acomoda, se contenta com essa situação e tem uma crença sobre a visão que tem de si mesmo. Eu sou assim, portanto eu ajo dessa forma e eu não vou mudar, porque faz parte da minha personalidade. Mas aí está um grande erro. Por quê? Porque uma vida estagnada, sem evolução, é uma vida perdida. Aliás, a felicidade, ela ocorre quando nós estamos em crescimento, evoluindo, avançando em direção a uma meta que faz sentido. Mas o aprimoramento moral muitas vezes vem através da tristeza. E é por isso que ela tem um papel tão importante na nossa vida. Muitas vezes nós estamos tristes ou passando por dificuldades, crises, momentos difíceis, mas são justamente essas situações que fazem com que nós evoluamos, com que nós tenhamos a oportunidade de crescer, domar essas más inclinações e nos aprimorarmos moralmente. E depois, passado a tempestade, você olha para trás e percebe que realmente aquilo foi necessário para que você pudesse evoluir em determinado aspecto. Então, muitas vezes existe sim um sentimento de felicidade quando nós estamos crescendo, mas muitas vezes também a nossa evolução se dá através das tristezas, de momentos tristes, porque é na superação da dificuldade que nós crescemos. É no esforço que empregamos para nos corrigirmos diante das nossas falhas que nós crescemos. Se há a ausência de desafio, é como um soldado que fica preso no quartel e nunca vai para a batalha. Esse soldado, ele não evolui. E então, todas essas situações que são nos colocadas na vida, e todos nós temos, sem exceção, ricos, pobres, homens, mulheres, de qualquer etnia, de qualquer denominação, de qualquer origem, todos nós temos uma cruz, entre aspas, a carregar. E por mais que a sua vida esteja tudo bem agora, eventualmente a própria vida vai te colocar no chão. Faz parte. E isso é importante, pois são esses momentos que nós temos as maiores transformações e conseguimos caminhar rumo a esse aprimoramento moral, que é o foco desse vídeo de hoje. A boa notícia é que, para aqueles que estão tristes ou passando por um momento difícil, são duas boas notícias. A primeira é que é como um inverno. Eu já falei isso outras vezes. A nossa vida é feita em ciclos, como os ciclos das estações. Então tem verão, outono, primavera, verão, outono, inverno e primavera. Eventualmente você vai passar por um inverno, um momento de dificuldade, de frio, de escassez de comida, metaforicamente falando. Mas esse inverno, ele não vai durar para sempre.
ele tem um prazo para terminar. Se ele está se prolongando muito na sua vida, cabe buscar ajuda. Mas esse inverno, ele irá passar. E justamente nesse momento de dificuldade é que nós somos colocados à prova. Tem uma frase que eu gosto muito de São Paulo e do apóstolo Paulo, né, que diz o seguinte: é quando estou fraco que sou forte. Não é exatamente assim a frase, mas ela traduz o pensamento exato. São nos momentos de crise e de dificuldade que a nossa verdadeira força aparece. Então, justamente as maiores reviravoltas acontecem nesse momento. A pessoa às vezes está se contentando com uma vida escassa, uma vida mediana, e enquanto não ficar insuportavelmente ruim, a pessoa não muda. Então ela vai levando adiante essa vida nota 3, nota 4, numa escala de 10, e enquanto ela não chegar perto do zero, onde a pessoa chega num ponto que ela fala: basta, chega, não aguento mais, nem mais um dia, nem mais um segundo, a partir de hoje eu vou mudar. Aí sim a verdadeira mudança acontece. Mas não que se faça necessário você chegar nesse ponto para começar essa mudança. Infelizmente, para muitos é necessário que chegue a esse extremo, mas não é uma coisa mandatória. Mas a boa notícia, então, que eu falei, eram duas para você que está passando por um momento de dificuldade. A primeira é: esse inverno ele vai acabar eventualmente. Persista, continue buscando fazer o bem, melhorar, fazer aquilo que você sabe que deve fazer. E segundo, tão logo você chegue nesse ponto de mudança e a sua vida comece a melhorar a partir desse momento, você já vai se sentir melhor, porque a felicidade vem no progresso. Conforme você vai fazendo as coisas que você precisa fazer e a sua vida, por mais que esteja no momento de dificuldade, comece a melhorar, é nesse crescimento onde as coisas vão melhorando ao seu redor que você sente a felicidade, muito mais do que uma estagnação no alto. Vou traduzir isso num exemplo prático. Por exemplo, você está passando por uma crise financeira, está com muita dificuldade na parte financeira, problemas com o dinheiro. Então logo você coloca em prática as coisas que você precise fazer, está no vermelho, para você consertar essa situação rumo à prosperidade financeira. Tão logo você tome essas ações e você comece a estancar a sangria e aos poucos se levantando, saindo do vermelho, chegando no 0 a 0 e indo para o azul e crescendo, esse processo traz felicidade muito mais do que uma pessoa que já está em uma suposta prosperidade financeira, mas estagnado há muito tempo, sem crescimento. A ausência de crescimento nos traz um vazio, enquanto que o progresso e o crescimento nos traz esse sentimento de felicidade. E o mesmo é válido para a questão do aprimoramento moral. A pessoa é grossa, voltando ao exemplo anterior, mas diante de uma situação onde ela normalmente seria grossa, por exemplo, um funcionário cometeu um erro e essa pessoa tem por hábito humilhar esse funcionário, chamar a atenção na frente de todos, expô-lo a todos os seus colegas, mas diante de uma oportunidade, ela tem um momento de grandeza e consegue domar essa fera interior e, diferentemente do habitual, chama esse funcionário para a sua sala e, de maneira privada, o corrige com afeto, com liderança. Não quer dizer simplesmente aceitar a falha do funcionário, mas lida de uma maneira muito mais inteligente, moral, sem grosseria, é firme, porém compreensivo, educa, ensina, auxilia, faz o que o papel de um líder, o que é esperado de um líder. Então são nesses momentos que a gente cresce. Por isso, eu gostaria que você procurasse refletir. Todos nós, como eu falei, precisamos nos aprimorar moralmente. São os dois caminhos, intelectual e moral. E todos nós temos por onde melhorar moralmente. Agora,
O aprimoramento moral também é um campo muito vasto. Por isso, eu gostaria de propor que você buscasse identificar aonde estão as suas maiores falhas morais, para que em despertando, em sendo capaz de identificá-las, você consiga combatê-las de uma maneira mais eficiente. Então, por exemplo, eu usei o caso da grosseria. A pessoa, poxa, eu sei que eu tenho esse problema. Eu sei que eu sou grosso com as pessoas. Quando eu vi, eu já falei, eu nem percebi. Identifique isso e comece a se policiar. Um outro caso, a pessoa pode ser excessivamente materialista, dinheirista, gananciosa. Não quer dizer falta de ambição financeira, que isso também é um problema. Mas eu digo, a pessoa é gananciosa mesmo, é ultramaterialista, é avarenta, é egoísta. Identifique isso e comece a se policiar. Ciúmes, falta de caridade, é falta de empatia, que é você saber se colocar no lugar do outro. A empatia merecia um vídeo, inclusive, à parte, e eu vou fazer isso eventualmente, mas diante de tantas discussões políticas que nós estamos tendo, tá aí também um grande... Às vezes a discussão política, quando você se depara com uma pessoa que tem uma opinião diametralmente oposta à sua, isso causa uma raiva, causa uma coisa que você perde amizade, perde briga na família. Então, aí também tá um grande ambiente de testes, onde nós somos colocados à prova e temos a oportunidade de praticar a empatia, que é você se colocar no lugar do outro, tentar enxergar a situação através da ótica e da lente que o outro enxerga, para aí sim compreender por que ele formou essa opinião e por que ele pensa dessa maneira. E aí sim, quando ambos fazem esse exercício diante de um debate, esse debate é rico, é saudável, os dois crescem. E a gente foge daquele debate de atacar pedra, de tentar destruir o outro, provar o seu argumento e assim por diante. Então, aí também está um outro exemplo de caminho para o seu aprimoramento moral. Um outro é a paciência. Uma mãe que tem um filho recém-nascido, um filho pequeno, isso exige muito da mãe. Então, exige um exercício de paciência enorme. Por isso que existe esse amor tão grande de mãe e bebê, porque realmente é difícil de você conseguir estar 24 horas em função de um bebê. Se não houvesse esse amor enorme, seria muito difícil a procriação da espécie, a perpetuação da espécie. Então, mais uma vez, é uma forma de você aprender a ser paciente, menos ansioso e tantas coisas que compõem mais espiritualizado, tantas coisas que você pode crescer no campo e na seara da moral, além, é claro, do desenvolvimento intelectual. Então, uma vida com sentido, para mim, é uma vida onde você é capaz de evoluir constantemente em ambos os aspectos, seja no aspecto intelectual, adquirindo habilidades essenciais para o seu sucesso profissional, para o seu sucesso pessoal, e também evoluindo na questão moral. E eu usei o exemplo de um casal, 40 anos, o marido ou a mulher não mudaram nada e continuam exatamente com as mesmas falhas, no mesmo nível de intensidade, mas há exemplos positivos também de homens ou mulheres que tinham uma falha antes do casamento e ao longo do casamento e ao longo das experiências que ele passou no casamento, ele mudou e hoje ele é uma pessoa muito melhor. Quantas pessoas a gente não conhece que tinham avareza, que eram gananciosas também e de repente algo acontece e a pessoa cria um instituto de caridade, faz algo bonito, começa a se dedicar aos mais pobres. Então, há muitos casos também de mudança e de evolução moral drástica a partir de certos acontecimentos. Inclusive, se você ler biografias, muitos casos de reviravolta, assim. O próprio caso que eu mencionei antes do apóstolo Paulo, por exemplo, ali entra já na parte religiosa por causa do encontro com Cristo em Damasco, mas
A Caminho de Damasco, mas não precisa nem entrar nessa parte religiosa se você não quiser. Você pode pegar pessoas que... O Alfred Nobel, se você procurar a história do prêmio, como surgiu o prêmio Nobel da Paz e depois os outros, você vai ver como era a vida de Alfred Nobel antes de um acontecimento e depois. Essa história eu não vou contar por causa que o vídeo já ficou muito longo. Talvez eu faça um vídeo só sobre isso porque é uma história muito interessante, mas senão você pode buscar facilmente no Google como surgiu o Prêmio Nobel. Mas existem acontecimentos que fazem com que a gente tenha grandes reviravoltas na vida. A pessoa fumava e teve um problema de saúde, parou de fumar e assim por diante. Enfim, o final aqui, a conclusão, sempre gosto de dar um fechamento no vídeo, resumindo, desenvolvimento pessoal implica na combinação de dois desenvolvimentos separados, que é o intelectual e o moral. Hoje eu quis focar um pouco nessa parte moral que lida um pouco com a questão da espiritualidade, mas você buscar ser uma pessoa mais caridosa, bondosa e aperfeiçoada moralmente, domando as más inclinações que você já carrega dentro de si. E muitas vezes esse aprimoramento ele é muito mais difícil do que o desenvolvimento pessoal e intelectual, porque ele lida com a emoção. É muito difícil você conseguir domar emoções que eclodem de você sem que você tenha muitas vezes aparentemente um controle sobre elas. Eu sinto um ciúmes incontrolável do meu marido, da minha esposa, e é muito difícil você conseguir domar isso. Por isso, muitas vezes, esse aprimoramento moral ele é mais difícil. A pessoa passa a vida inteira, às vezes décadas, sem conseguir dar um passo nessa evolução. E como é que você faz então para conseguir? Primeiro, identificando onde estão os seus principais pontos falhos, onde você precisa melhorar e começar a se policiar. E diante de cada oportunidade que a vida te dá, onde você é colocado à prova, você empregar um esforço consciente para aí sim sair vitorioso, conseguir domar suas más inclinações e evoluir e subir nos degraus da escada moral. Por hoje é isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que você deixe o seu like, compartilhe o vídeo com algumas pessoas que você acredita que possam se beneficiar disso. E se você gosta desse tipo de conteúdo de desenvolvimento pessoal, convido você a se inscrever no meu canal, que eu vou buscar sempre postar vídeos nessa área. Por hoje é isso, um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Valeu!